A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Deus seja louvado e que a nossa fé esteja firmada no Senhor. Somente Cristo. Solos Cristo significa que Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Nenhum outro complemento precisa ser adicionado à sua obra redentora. Seu sacrifício substitutivo em nosso lugar é suficiente para o perdão de nossos pecados, satisfazendo plenamente a justiça de Deus. Essa posição combatia o entendimento da liderança da igreja, que colocava outras pessoas em posição especial entre Deus e o restante dos homens. A Bíblia diz que somente pelos méritos de Cristo, o homem pecador pode ser justificado diante de Deus. Nenhuma outra pessoa tem o poder de prover a reconciliação do homem com o Criador. Queridos irmãos, solos Cristo, somente Jesus. Quando a Reforma Protestante buscou tratar sobre essa grande verdade, os nossos irmãos reformadores, Martinho Lutero, Filipe Melanchthon e tantos outros, eles ergueram a bandeira de que de fato somente Jesus pode salvar o homem, somente Jesus é suficiente, e com isso eles estavam dizendo não ao papado, não à necessidade de um pontífice, que significa justamente uma ponte mediadora que ligava o homem a Deus. E com isso eles estavam dizendo: nós não precisamos, em matéria de salvação, de uma pessoa que nos faça mediação entre Deus e nós, a não ser Jesus Cristo. Conforme a palavra do Senhor diz em Atos, capítulo 4, versículo 12, que a nenhum outro nome é dado a importância que nós precisamos dar, a não ser Jesus Cristo, homem, aquele que veio mediar os nossos pecados, aquele que o autor de Hebreus diz que está conduzindo muitos filhos à glória. Jesus Cristo, então, ele é o caminho que nos une diante de Deus. Ele é aquele que nos leva para Deus e é aquele que trouxe Deus para nós. Então, com isso, o somente Cristo significa não ao papado. Significa também não à igreja daquele período com comportamento errôneo. Em qual sentido? Há um testemunho ruim, e como era apregoado pela igreja da Idade Média, que a salvação só era possível dentro das quatro paredes da igreja. E a única igreja como apregoaram sendo a igreja verdadeira. Naquele sentido, os reformadores estavam dizendo: somente Jesus é quem nos salva. Não é o Papa, e aplicando para nós, não é o padre, não é o pastor, não é Maria, não é Pedro, não é Paulo, não é João. O único que é capaz de promover salvação para nós, suficiente salvação, é Jesus Cristo. E a salvação, ela não está na igreja, no sentido de uma denominação. A salvação está somente em Jesus Cristo. E ao mesmo tempo dizer somente Jesus, era dizer também não aos nossos méritos. Ou seja, como nós acabamos de ler, não há nada que nós possamos fazer para que isso de alguma maneira venha contribuir com a nossa salvação no primeiro contato que Jesus tem conosco. Afinal de contas, eu sempre costumo repetir essa frase e esse pensamento: não há nada que você possa fazer mais para que Deus te ame mais, e não há nada que você possa fazer menos para que Deus te ame menos. Simplesmente Ele nos ama. Simplesmente Ele nos ama sem nossos méritos. A salvação é puro mérito de Jesus Cristo, aquele que veio para propiciar em nosso favor, aquele que veio para se entregar como uma oferta agradável a Deus. Jesus não é apenas o sacerdote que nos liga a Deus, Ele é também a oferta perfeita. Ele é aquele que na cruz do Calvário se entregou para nós. Mas somente Cristo não é apenas não a alguns comportamentos equivocados que a igreja vivenciava naqueles dias. Somente Cristo também é sim ao amor. Sim ao amor que verteu da cruz do Calvário.
sim ao amor que Paulo fala em Romanos capítulo 5, versículo 8. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter dado Jesus Cristo para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmãos, eu quero convidar vocês a parar, a refletir nessa noite, o quanto que Deus nos ama. Deus não esperou que nós tivéssemos atos de obediência para com Ele, para que Ele pudesse nos amar. O amor de Deus não é condicionado aos nossos atos de obediência. O amor de Deus, Ele é incondicional. Deus decidiu nos amar quando nós só fazíamos o que era ruim a seus olhos. É o que Paulo está falando em Romanos capítulo 5, verso 8. O apóstolo Paulo, ele resume para nós, dizendo justamente isso, que o somente Cristo é essa maior expressão de amor que vertia da cruz do Calvário, onde o perfeito se entrega pelo imperfeito, onde o justo se entrega pelo injusto, onde Jesus, aquele que poderia descer, sair daquela situação, Ele decide sofrer por nós, se entregar por nós. Então somente Cristo é dizer, somente Jesus é o meu Salvador, e sim ao grande amor que vertia daquela cruz. E assim também ao sacerdócio real. Quando nós olhamos a Escritura Sagrada, nós percebemos que o véu foi rasgado do alto a baixo. Nós hoje temos um livre acesso, e como diz o autor de Hebreus, um novo caminho. Não mais precisamos do sangue de bodes e nem de touros, mas pelo novo e vivo caminho, o sangue de Jesus Cristo. Não precisamos mais que um sacerdote aguarde 1 ano para fazer a propiciação pelos nossos pecados, derramando o sangue daquele animal, porque aquilo de fato não perdoava. A única coisa que perdoa é somente o sangue de Jesus. Por isso, dizer somente Cristo é dizer sim ao sacerdócio universal. Ou seja, não importa onde você esteja, não importa a circunstância, você pode parar e chegar-se a Deus em qualquer momento, em qualquer lugar, falando com Deus. Dizer isso é dizer também sim à união com Cristo. Irmãos, a união real com Cristo, a união mística com Cristo, é por causa da salvação operada em Jesus Cristo que nós podemos ter a convicção de que se nós morrermos hoje, nós estaremos nos céus com o Senhor. De que se nós, não importa as circunstâncias, não importa o que aconteceu conosco, não importa as nossas dificuldades, porque a salvação não está amparada nos nossos méritos. É lógico que uma vez que somos salvos em Cristo Jesus, vamos buscar sermos santos, vamos buscar viver de forma irrepreensível, obedecendo ao Senhor, não por uma imposição, nem por uma obrigação, mas pelo prazer de agradar aquele que morreu na cruz do Calvário em nosso lugar. E estar unido com Cristo e Cristo conosco é aceitar o que Jesus falou, quando ele se despedindo dos discípulos em João capítulo 14, ele disse: não se turbe o vosso coração, não esteja preocupado o seu coração, creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito, eu vou preparar lugar para vocês. Estar com Cristo é estar unido com Ele, é se apropriar do que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 8, dizendo que de fato agora nenhuma condenação mais há para aquele que está em Cristo Jesus, e nada pode nos afastar do seu amor, nem a morte, nem o porvir, nem a fraqueza, nem as tentações, nada, exatamente nada é capaz de me afastar do amor de Jesus e nem de afastar você. Porque essa salvação não foi conquistada por nós, mas foi conquistada pelo único sangue precioso que poderia verter da cruz do Calvário. Solos Cristo, somente Jesus é a nossa reconciliação e o mediador entre o homem e Deus. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.